Tereza Costa da Amaral é bacharel em História e mestre em Comunicação Social com a tese Deficiência e Democracia. Foi a criadora da Coordenadoria Nacional para a Integração da Pessoa com Deficiência do Governo Federal e responsável pelo reconhecimento do Brasil como possuidor de uma das regulamentações mais modernas do mundo acerca dos direitos do deficiente. Com vários prêmios no currículo, ela é a presidente do Instituto Brasileiro dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Tereza, muito obrigado pela participação conosco aqui na TV Cultura. Eu que agradeço, é uma alegria estar aqui com vocês. Tereza, como é que é correto dizer pessoa com deficiência, pessoa portadora de deficiência, pessoa com necessidades especiais? Qual é o termo correto? Hoje, o politicamente correto é pessoa com deficiência. Pensando que a pessoa está inteira e ela porta uma deficiência, então nós abandonamos aquele modo antigo de falar de deficiente. Não é? Mas eu acho que isso não tem a menor importância. Não tem, né? O importante é a gente falar do assunto, é divulgar o assunto e colocar o assunto na ordem do dia. Agora, Tereza, e como é que você foi se interessar por esse assunto? Eu tive uma irmã deficiente e tive um sobrinho deficiente. Então está no meu sangue, na minha vida. E também por uma obrigação, assim, eu sempre achei que eu tinha uma obrigação de contribuir para o meu país. E é tão difícil a gente encontrar uma maneira própria de contribuir. Eu, de repente, descobri, naquilo que estava perto de mim, que eram meus parentes, não é? Meus familiares, um modo próprio, um modo meu de trabalhar por um Brasil melhor. Desde que você trabalha nessa área, mudaram as coisas? Eu acho que mudou muito. Mudou principalmente o olhar da sociedade. O olhar? O olhar. É que as pessoas estão entendendo a necessidade de integração dessas pessoas na sociedade, a convivência com essas pessoas? Exatamente. Estão perdendo o medo, não é? Estão perdendo aquela distância em que colocavam o deficiente. Eu costumo dizer que o deficiente ficava sempre no quarto dos fundos da casa. Não é? Então, as próprias famílias estão perdendo o medo de trazer o deficiente para a sala e as próprias comunidades estão entendendo que o espaço do deficiente é o espaço da comunidade. Agora falta o governo entender isso. E as empresas privadas estão entendendo isso? Acho que sim. Estão? Estão. Temos mais pessoas deficientes trabalhando hoje do que no passado? Sim. Eu acho que, por exemplo, no instituto que eu criei, né, no IBDD, que a gente tem um trabalho de colocação no mercado, a nossa relação com as empresas mudou do começo do nosso trabalho para hoje. Hoje nós temos uma média de 3 empresas por dia ligando para o IBDD e pedindo mão de obra. Temos 15 empresas novas por mês se colocando à disposição do IBDD e pedindo o trabalho do IBDD. Mas, Tereza, isso é porque a lei obriga ou porque os gestores estão entendendo que é importante? As duas coisas. Não dá para separar, Às vezes parece, né? Às vezes dá a impressão de, temos que cumprir a lei. Não, eu sempre fui contra a cota, sabe? Até o dia que eu percebi que ela mudou realmente, ela força uma atitude. E aí tem 2 modos de cumprir a cota. Tem o modo de cumprir a cota fingindo que está cumprindo e tem o modo de cumprir a cota com responsabilidade, com vontade, com alma, com garra. Muitas empresas estão fazendo isso e eu acho que essa é a grande vitória, né? Porque a gente conquistando a empresa conquista a sociedade e conquistando a sociedade conquista a empresa. E a movimentação desse pessoal na sociedade também melhorou? Olha, eu acho que melhorou, principalmente em algumas cidades do Brasil, né? Curitiba iniciou esse processo. Eu fico morta de inveja quando eu venho em São Paulo e só vejo ônibus com símbolo de cadeira de roda. Eu moro no Rio, né? E no Rio não existe isso, não é? Então, São Paulo está dando exemplo agora de como é possível, no meio do caminho, fazer essa transformação. Então, cidades menores também estão fazendo essa transformação, mas você tocou num assunto que eu costumo dizer que é o direito de ir e vir. Não é? Porque todos nós brigamos pelo nosso direito de ir e vir. Não é? Até durante a repressão, nós vivemos aquela questão de não haver habeas corpus e de não ter o nosso direito, a nossa liberdade. Né? E os deficientes estão presos na sua cadeira de roda quando vivem numa cidade onde não podem exercer esse direito básico de cidadania, né, que é o direito de ir e vir. Tereza, muito obrigado pela participação conosco. Eu que agradeço a vocês, é um prazer. Obrigado.